Nesse vídeo eu vim passar algumas dicas para vocês que querem começar a comprar lápis de cor profissional. Eu sei que muitas pessoas vão ficar confusas na hora de comprar, ficam perdidas sobre o que comprar, onde comprar, tipo de lápis, marca, quantidade, etc, né? E nesse vídeo eu vou esclarecer algumas dúvidas que são as mais importantes para você não errar na hora de comprar o seu lápis de cor profissional aí, tá? Então, a primeira dica que eu quero te dar aqui é sobre o que comprar primeiro, o lápis avulso ou o kit. Se você nunca comprou lápis de cor profissional, eu recomendo sempre pegar o lápis avulso primeiro. Se você comprar lápis avulso, você pode experimentar mais de um tipo de lápis de cor por compra e decidir depois qual que se encaixa melhor no seu gosto por lápis de cor, né? Qual que é o tipo de lápis de cor que você gosta mais. Por exemplo, dois dos lápis muito comuns entre o pessoal que começa a comprar lápis de cor profissional são os Prismacolor, eu tô aqui com um Prismacolor, e o Polychromos. Os dois eles são bem diferentes um do outro em praticamente tudo, tá? Se você nunca usou nenhum deles, você não vai saber qual que é melhor de pintar, qual que é melhor de fazer detalhe, qual que é melhor de misturar para você, né? Você pode de repente comprar um kit de 24 cores do Prismacolor e não gostar dele. Você pode comprar um kit de 12, 24 cores do lápis da Faber-Castell e não gostar dele, né? Do Polychromos e não gostar. Você vai acabar gastando dinheiro à toa e vai acabar se decepcionando, vai achar que até outros lápis de cor de outras marcas, de outras linhas, não são bons, eles são ruins. E isso vai acontecer não porque o lápis é ruim, e sim porque ele não bateu com sua preferência para lápis de cor. Eu recomendo o kit em apenas uma situação. Se você já conhece o lápis que você vai comprar, já usou ele em algum momento, seja porque você ganhou o lápis de alguém, ou algum amigo, algum conhecido seu tem alguns desses lápis, você teve a oportunidade de usar eles. Se você já testou esse lápis e pretende comprar um kit grande, o maior ou o segundo maior kit da marca que você vai comprar. Por quê? Porque aí você vai economizar comprando um kit maior, se você quer aquele mesmo. Geralmente, quando você compra os kits, por exemplo, este kit grande aqui da Faber-Castell, 120 cores, eu comprei porque eu já tinha testado uns 5, 6 lápis dos policromos e eu tinha gostado. Então, eu peguei meu dinheiro e investi numa coisa que eu já sabia que eu ia gostar e eu tô usando ele há muito tempo. Então, essa é uma compra que fez sentido pra mim. Eu não gastei dinheiro à toa comprando isso aqui, não joguei dinheiro fora, né? E quando você compra kits maiores como esse, você acaba economizando na compra por lápis. Quando você compra o lápis avulso, ele sai um pouquinho mais caro. 50 centavos, R$1 mais caro por lápis aí, né? De 25 centavos até R$1 por lápis, dependendo do lugar que você for comprar. Então, quando você vai comprar um kit grande, vale a pena, mas isso porque você já conhece o lápis. Agora, vamos supor que você paga R$1.000 num kit de lápis de 80, 100, 120 cores e você não gosta desse lápis. Aí você tá lascado, você gastou dinheiro à toa. E por que economizando comprando kits, eu não te recomendo comprar um kit pequeno, né? Porque os kits pequenos, para quem desenha realismo ou anime e mangá, não vai ser uma boa opção pelas cores que estão naquele kit. Você não pode escolher as cores do kit. São aquelas 12 cores ou aquelas 24, 36 cores e ponto. E algumas dessas marcas não possuem algumas cores que são essenciais na hora de fazer um desenho de anime ou um desenho realista, colorido, que são tons terrosos, né? Os tons de marrom, tom de bege, tom de rosa, laranja também as pessoas usam, amarelo, né? Alguns tons de amarelo bem clarinho. Esses kits não vão ter essas cores. Então, mesmo você compre um kit pequeno, você vai acabar comprando pelo menos mais 5, 6 ou 10 lápis que você precisa para complementar esse kit para fazer esses tons de pele e de cabelo. Vou dar um exemplo aqui que vou colocar uma foto para vocês. O kit é de 12 cores dos policromos. Ele não tem o lápis rosa claro da Faber-Castell, então você vai ter que comprar ele separado, porque para pintar a pele ele é essencial, tanto pele clara quanto pele escura. Você vai usar esse lápis, né? Então você vai acabar comprando as 12 cores desse kit de policromos e pelo menos o rosa claro, mais 1 ou 2 tons de marrom. Então, e ainda assim, dentro daquele kit de 12 cores, vai ter cores que você vai usar muito pouco. Quais cores são? Aí você que tem que decidir, você que tem que olhar o kit, ver as cores e ver quais são as cores que você menos usa, né? Vamos supor que você não gosta muito de usar o amarelo e o laranja. Você pode comprar um kit com 12 lápis avulsos separados, substituindo esse laranja e esse amarelo por um rosa claro e um marrom, por exemplo, que você vai usar muito mais e vai poder testar os lápis bem melhor. Esse kit de 12 cores também, ó, dos Luminance da Caran-d'Ache, vem com algumas cores que, para quem está iniciando na pintura com um lápis de cor profissional,
pode não ser uma boa ideia comprar, não pode ser logo de cara, né? Ter como primeiros lápis, né? Aqui a gente ainda tem, por exemplo, esse lápis aqui que pode ser usado para pintar pele, que ele é um rosa, né? Um salmão. Você ainda consegue usar ele, mas seria melhor, por exemplo, se você desenha muito anime, desenha muito realismo, ter esse lápis, substituir talvez esse vermelho escuro, ou este azul escuro, ou este verde. Verde se usa muito pouco para realismo e desenho de anime, né? Só se o cabelo ou o olho de um personagem específico ou a roupa vai usar esses tons. Então você poderia substituir esses lápis aqui por mais tons de marrom. Porque se você olhar aqui, não tem nenhum tom de marrom nesse estojo. Então para você fazer um personagem com a pele mais escura, ou então fazer a sombra da pele de um personagem, você não vai conseguir porque você não tem um tom de marrom aqui. Se você misturar algumas cores aqui, você até consegue o marrom, mas não vai ser prático, não vai ser funcional para você que está iniciando com lápis de cor profissional, tá? Então é por isso que eu não recomendo os kits pequenos, prefiro recomendar os lápis avulsos, tá? E como segunda dica, né, já emendando a primeira, seria quais cores você deve comprar. Primeiramente, as cores que você mais usa. Se você está desenhando anime, se você está desenhando realismo, você vai usar mais os tons de pele, né? Os tons de marrom, marrom claro, marrom escuro, bege, salmão, um pouquinho de laranja, um pouquinho de amarelo. Você pode comprar um lápis preto, é um lápis muito funcional para você escurecer as outras cores. O lápis branco para clarear as outras cores, né? Fazer uma boa diferença, por exemplo, pegar um azul claro e um azul bem escuro. Pegar um verde bem claro, um verde bem escuro. Tons bem diferentes um do outro da mesma cor. Isso vai te ajudar bastante na hora de não comprar lápis muito parecidos e fazê-los serem meio inúteis na hora de misturar as cores. Porque os lápis profissionais eles possuem uma gama de cores muito mais alta do que os lápis escolares. Então é bem fácil você errar na hora de comprar e comprar cores muito parecidas umas com as outras, né? Por exemplo, você comprar um marrom e você comprar outro marrom achando que era diferente e ele pode ser muito parecido com aquele que você já comprou antes, tá? Por que isso é ruim? Porque você não vai aprender a misturar esse lápis em específico, tá? Porque cada lápis de cor, cada linha de cada marca, ele tem alguns macetinhos que você vai usando e vai aprendendo com o tempo como que você mistura eles, etc, né? Quanto mais diferente for o lápis um do outro, você vai conseguir se esforçar mais e aprender mais técnicas para aprender essa mistura de cores desse lápis específico. Eu vou dar um exemplo aqui para você, né? Supondo que você vai fazer uma compra de 5 tons de marrom, tá? Marrom é um lápis extremamente útil, já falei aqui, você pode pintar todos os tons de pele usando algum tom de marrom, então não vai ser uma compra que você vai desperdiçar, né? E desses 5 tons, você tem que fazer uma boa escolha, né? E qual seria essa boa escolha de 5 tons de marrom? Um marrom bem escuro, quase preto. No caso, estou usando o lápis aqui escolar da Faber-Castell para exemplificar para vocês. Esse aqui é o sépia. O segundo lápis seria um marrom meio chocolate, né? Pode ser um marrom escuro da Faber-Castell ou um marrom normal, também serve. Mas um marrom um pouquinho mais avermelhado, como o Bordeaux. Um marrom um pouquinho mais amarelado, como canela. E um marrom mais clarinho, né? Como um marrom claro mesmo, da Faber-Castell. Para quem usa lápis de cor escolar, esses aqui são praticamente todos os tons de marrom que existem nos kits, né? Talvez tenha mais um ou dois em alguma marca específica, né? Mas geralmente é assim, lápis de cor escolar você vai ter lá 6, 7 tons de marrom e tá ok. Não vai ter mais para você comprar avulso nem nada. Se você vai comprar lápis de cor profissional, os kits começam a ter 10, 12 tons de marrom, 14. Depende muito da marca, depende muito da quantidade de cores disponível daquela marca, né? Então, para quem vai comprar lápis de cor profissional pela primeira vez, pode acabar comprando 2 ou 3 marrons muito parecidos, né? Vamos por aqui. Comprei um marrom escuro, desse daqui. Aí eu comprei um outro que é um pouquinho mais claro e um outro que é um pouquinho mais escuro. Na hora que eu for misturar eles, eu vou conseguir uma cor muito parecida entre os três. Não vai ter distinção de tom. Então eu vou acabar meio que desperdiçando esse dinheiro investido e perdendo a oportunidade de misturar mais cores diferentes para conseguir novos tons de marrons usando esses tons bem diferentes aqui, né? E a terceira dica é comprar lápis de marcas e linhas diferentes para experimentar, né? E como que você vai fazer isso de uma forma que vai ser produtivo para você? Você não vai jogar dinheiro fora, né? Se você está em dúvida de qual marca de lápis comprar, a primeira coisa que você deve fazer é assistir vídeos falando sobre o assunto. Vai no YouTube, procura lápis de cor profissional e vai assistindo os vídeos para você entender mais como que funciona
o lápis de cor, né? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que falam sobre algumas marcas de lápis de cor profissional que eu já usei. Só você pesquisar aí Mayara Rodrigues, lápis de cor, que vai aparecer, tá? Se você souber inglês, você também pode procurar por conteúdo desse tipo em inglês, canais falando sobre lápis de cor nessa língua, porque existem muitos bons vídeos sobre isso em inglês, tá? Tem uma gama muito maior do que em português, então se você consegue entender inglês, pode pesquisar em inglês que vai ser sucesso para você. E depois que você assistir vários reviews, várias análises sobre lápis de cor, você provavelmente vai se interessar mais por alguns do que por outros, né? Seja pelo preço, seja pela composição da mina, da madeira, quantidade de cores dos kits, enfim. Você vai se interessar por um ou dois aí logo de cara, né? Em relação ao preço, ele varia, obviamente, muito de preço daqui do Brasil para o pessoal que está fazendo review comprando lápis lá fora, né? Então você tem que pesquisar o preço dele aqui para você saber mais ou menos a faixa de preço que você vai estar lidando na hora de comprar, né? Depois disso, é só você escolher 2 ou 3 marcas ou linhas aí de lápis de cor e comprar pelo menos 3 lápis de cada linha para testar. Toma muito cuidado para não começar a ver coisas sobre lápis pastel ou lápis aquarelável, que é outro tipo de lápis, tá? Aqui a gente está falando de lápis de cor permanente. Lápis pastel é uma coisa, lápis aquarela é outra coisa, lápis de cor permanente é outra coisa. Então, cuidado para não confundir nessa hora. Pesquisa bem, viu alguma coisa no YouTube, joga no Google, lê certinho se é um lápis de cor permanente, se é um lápis de cor aquarela, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de como que você vai analisar o lápis de cor e ver qual que se encaixa mais no seu estilo, no que você prefere mais, tá? Eu, pessoalmente, gosto muito de lápis de cor à base de óleo, tá? E não de cera. Eu já testei lápis de cor da Faber-Castell, da Derwent, os Prismacolor, da Caran d'Ache, da Koh-i-Noor, e eu me identifiquei mais com os lápis que eu testei que são à base de óleo. Não estou falando de pastel oleoso também, isso aqui é outro material completamente diferente, pastel oleoso é outra coisa. Estou falando de lápis de cor que a base dele, a mina aqui, tem uma composição de óleo, tá? Mas ele é um lápis de cor normal, permanente. Esses lápis de cor à base de óleo que eu testei são os policromos, né? Que são os lápis da Faber-Castell, que eu uso há muito tempo, gosto demais. E recentemente eu venho usando os lápis da Derwent, tá? Linha Lightfast. A Derwent tem muitas linhas de lápis de cor, então você também tem que tomar cuidado na hora de pesquisar e de comprar os lápis da Derwent, porque se você for comprar lá lápis da Derwent, o primeiro que aparecer você já comprar, você pode estar comprando lápis que não seja esse aqui, caso você queira esse, né? Tem muitas composições nos lápis da Derwent, tem muitas linhas, tem muita variação de preço. Então você tem que tomar cuidado e pesquisar bem quando for comprar lápis dessa marca, ok? E além desses lápis à base de óleo que eu falei pra vocês, que são os lápis da Faber-Castell e da Derwent, eu também tenho alguns lápis à base de cera, que são os Prismacolor, Caran d'Ache Pablo e Caran d'Ache Luminance. Esses 3 aqui são a base de cera. Como que você vai saber se você gosta mais de lápis à base de óleo ou à base de cera? Você vai ter que testar. Eu comecei testando os policromos e em seguida os Prismacolor, tá? Eu vou ajudar vocês um pouco mais sobre algumas características deles que você pode pesar na hora de você pesquisar e tentar comprar algum, beleza? Os policromos eles são à base de óleo, a mina dele é um pouco mais rígida, então quando você fizer ponta, vai ficar uma ponta mais fininha e você vai conseguir mais detalhes com ele. A madeira deles é melhor, ele fica mais firme na hora de apontar e desgasta menos conforme você passa no papel, porque a mina é mais rígida. Para você conseguir uma pintura bem uniforme, bem lisinha no papel, você tem que pintar com papel mais lisinho, como o Canson Layout, ou então o Strathmore Bristol, eles estão aparecendo aqui do lado. O Strathmore Bristol ele é um pouquinho mais caro, na verdade bem mais caro, porque ele é um papel melhor, mas ele funciona muito bem com os policromos, tá? Como ele é rígido, ele é bom para fazer detalhes, né? Como fios de barba, de cabelo, de cílios, detalhe em roupa, em cenário. Tudo que for traço pequenininho e fino, ele consegue fazer muito bem. Já os Prismacolor, eles são à base de cera e são muito mais macios, tá? Eles são bem mais macios do que os policromos. Porém, a madeira dele é mais frágil. Você tocar, você percebe ele um pouco mais leve, eu diria. Então, ele corre um pouquinho mais de risco de lascar ao você apontar ele. E, por ser uma mina mais macia, ele também vai desgastar muito fácil no papel. Porém, é mais fácil de atingir uma pintura mais lisa com ele, tá? O policromo você precisa ter um pouquinho mais de paciência, pintar bem devagarzinho para você conseguir uma aparência bem lisa. Com os Prismacolor, você não precisa
tanto isso, tá? Você pode ter uma pintura, entre aspas, mais desleixada se for pintar uma área grande e deixar bem lisinho a pintura. E os Prismacolor você pode usar tanto no papel liso quanto no papel com mais textura, que ele vai conseguir cobrir bem os pontinhos brancos, né? Eu prefiro usar ele com papel com um pouquinho mais de textura, porque eu acho que adere um pouquinho mais a cor do que no papel liso, mas ele funciona nos dois. E como ele é muito macio, ele é muito bom para cobrir uniformemente áreas maiores, tá? Enquanto com o policromo você consegue fazer detalhezinhos, fazer traços mais finos, etc. Com o Prismacolor é fácil de você pegar uma área bem grande, um papel acima de A4, por exemplo, né? Um A3, um A2, conseguir ir pintando e deixar tudo bem uniforme, tá? É muito mais fácil de fazer isso com o Prismacolor, né? Vamos supor que você vai pintar um desenho em A3, é o rosto de um personagem, então a pele você vai conseguir pintar mais rápido, de maneira uniforme. Se você quer pegar o lápis de cor e colocar um fundo chapado de uma cor e não ter tanto trabalho para pintar, você pode usar o Prismacolor também, que vai dar certo. Tá? Então aqui eu dei alguns exemplos de como esses dois lápis são. Com essas informações aqui, você consegue pesar mais na balança o que vale mais a pena, né? Para você, vale mais a pena ter mais controle do que você está fazendo com os policromos, ou, por exemplo, ter uma rapidez maior com os Prismacolor. A rigidez e a madeira melhor dos policromos faz você ter mais controle sobre o que você está fazendo, apesar de demorar mais um pouquinho para cobrir os espaços. E a maciez do Prismacolor, você vai misturar as cores e cobrir espaços muito mais rápido, porém vai desgastar bem mais o lápis, você vai usar ele mais rápido, vai ter que comprar de novo mais rápido, mas vai te poupar tempo na hora de fazer os desenhos, né? Para você ter certeza disso, você precisa testar os dois lápis. Eu posso te falar aqui que o Polychromos é um, que o Prismacolor é outro. Posso falar as diferenças, mas você só vai ter certeza quando você testar os dois. E para testar, é o que eu falei antes, eu recomendo que você compre 3 cores de cada. Compre 3 lápis que você pode misturar facilmente, como um marrom escuro, um marrom médio, ou marrom claro, e um bege. Porque você pode testar vários tons de pele com esses 3 lápis só. Então você consegue pegar a manha deles mais fácil e ver qual que foi que você pegou a manha mais facilmente e você gostou mais na hora de aplicar. E comprar 2 tipos de papel também, né? Você pode comprar um papel mais liso e um papel com um pouquinho mais de textura, tá? Para papel liso, você pode comprar um Canson Layout ou algum papel Bristol, tá? Vou colocar a palavra aqui, que é o tal marca, Bristol. Você pode comprar aquele papel um pouquinho mais liso. Cuidado para ele não ser tão liso. O papel que eu usava antigamente, que é o Canson Bristol XL, ele deve ter mudado a composição e agora ele está vindo muito liso. Então você toma cuidado. Também é o ideal você conseguir testar alguns papéis. Isso é um pouquinho mais difícil porque os blocos são mais caros e se você comprar o papel e não gostar dele, praticamente você inutilizou ele, tá? Mas tente comprar um papel mais liso e um papel com um pouquinho mais de textura. Não pode ter tanta textura, tá? E o papel que eu recomendo bastante, que ele tem um pouquinho de textura e ele é fácil de encontrar, não é muito barato, mas é fácil de encontrar, é qualquer papel de aquarela que seja hot pressed. Ele é prensado a quente, né? Você vai encontrar isso, vai encontrar essa informação na descrição dele e também na capa, tá? E por que tem que ser um papel para aquarela desse jeito? Porque ele é um papel de aquarela liso, né? Dos tipos de papel para aquarela que tem, ele é um papel liso, mas ele ainda tem um pouquinho de textura, tá? Não é uma textura bem marcada, é como se ele fosse mais fofo, né? Não é uma textura que você passa a mão e você sente as ondinhas, e sim é uma textura mais fofa. É um papel muito bom para você usar com os Prismacolor, por exemplo. E onde que você vai encontrar esses lápis de cor profissional, esses papéis que eu citei aqui? Eu geralmente compro pela internet, tá? Para você não correr risco na hora de comprar, você tem que analisar algumas coisas, ver onde você está comprando, qual vendedor que você está comprando, né? Geralmente, papelarias grandes têm alguns desses materiais. Lojas de materiais artísticos também vão ter alguns desses materiais. Uma loja vai ter uma coisa, outra loja vai ter outra. Bons vendedores no Mercado Livre, tá? Olha o vendedor, vê a reputação dele, Mercado Líder Gold, Mercado Líder Platinum. Vê a quantidade de vendas que ele faz por mês, nos últimos meses, tá? Você levando em consideração tudo isso, você consegue fazer uma compra segura de material de desenho. Comprando pelo Mercado Livre também, geralmente você tem uma segurança lá de uns 30 dias que você pode se arrepender da compra, tá? Então pesquisa lá e vê certinho qual lápis que você quer comprar e qual a reputação do vendedor no Mercado Livre ou em algum site de loja de material artístico mesmo ou papelaria. Além disso, você tem que pesquisar os preços, ver qual preço está melhor para você
e o frete. Você tem que pesquisar o preço e o frete, porque não adianta você ir só a um lugar que tem o menor preço, mas no estado que você está, na cidade que você está, o frete está mais alto do que se você comprasse naquela loja que está com preço um pouquinho maior, porém o frete para você está mais baixo e essa loja acaba saindo mais barata na sua fatura aí, beleza? Então tenta pesar os dois. Não é difícil, ainda mais se você comprar em pouca quantidade, como eu indiquei nesse vídeo, você vai se acostumando a fazer compras e vai vendo qual que é melhor para você devagarzinho, qual lápis, qual loja, qual papel é melhor para você e você vai conseguindo fazer compras melhores cada vez mais, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.